Bom dia, que o amor do nosso Deus seja sobre vossos corações, trazendo paz, alegria, que só nele nós podemos encontrar. Nós estamos iniciando mais uma manhã com Deus, com muita gratidão, e que o nosso Deus possa receber a nossa adoração. Que esses momentos também de edificação com a sua palavra seja fonte de inspiração para as nossas vidas. Que o nosso grandioso Deus continue a nos abençoar com a sua presença e que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Vamos orar e agradecer ao nosso grandioso, maravilhoso Deus por mais esse dia que nos concedeu, mais um dia de vida, por todas as oportunidades que ele nos dá todas as manhãs, com as suas misericórdias já renovadas nas nossas vidas. Deus eterno, amado Pai, Tu és bendito. A Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, pois Tu és bondoso e as Suas misericórdias duram para sempre. Pai, nós queremos oferecer a Ti esses momentos de adoração e que Tu possa se agradar e aceitá-lo, pois é tudo feito para Ti, tudo feito para a honra e glória do Teu santo nome. Queremos também, Senhor, agradecer por nos conceder a oportunidade de sermos edificados, abençoados pela Tua palavra. E que seja a nossa maior alegria, o nosso prazer, meditar nela todos os dias. Pai, eu te peço agora nesse momento que Tu sondes a cada coração, o Senhor esteja perdoando os pecados, retirando qualquer sentimento que não venha de Ti, purificando a nossa mente, nosso coração, e também humildemente pedir que nos ajude. Nos ajude, Senhor, a buscar uma vida de santidade, uma vida contigo, e que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti. Abençoa os nossos amados ouvintes e que Tu possa preencher com Teu amor, a Tua paz a cada coração. E o sustente livrando de todo o mal no decorrer desse dia. Senhor Deus, nos ajude a sermos humildes e mansos, assim como nosso amado, nosso Cristo Redentor e Salvador Jesus Cristo. E também a sermos servos bons e obedientes a Ti. Guia os nossos passos e nos abençoa no nome poderoso, glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, a que oramos. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 nos diz assim: Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Quero ser como Jesus. Dá meu coração igual ao teu, que o teu sentimento habite em mim. Quero ser santo, manso e humilde como Jesus. Reina sobre mim, Santo Espírito, que o meu viver seja Cristo. Vou me esvaziar pra ser cheio de ti. Aviva-me, eu sou Ensina-me os teus caminhos, mostra-me a tua glória. Quero ser transformado, quero ser como Jesus. Dá meu coração igual ao teu, que o teu sentimento habite em mim. Quero ser santo, manso e humilde como Jesus. Reina sobre mim, Santo Espírito, que o meu viver seja Cristo. Vou me esvaziar pra ser cheio de ti. Aviva-me, eu sou teu. Reina sobre mim, Santo Espírito, que o meu viver seja Cristo. Vou me esvaziar pra ser cheio de ti. Aviva-me, eu sou teu. Aviva-me, eu sou Bom dia a todos, graça e paz. Seja sobre nós a maravilhosa graça do Senhor Jesus na manhã desse dia. Eu quero, para a nossa reflexão, ler no Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versos 33 a 37, que está escrito assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior.
E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles. Tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Pai, queremos aprender dela. Fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, compartilhar com todos sobre o tema: a humildade é uma virtude de origem divina. Uma virtude de origem divina. Nesse texto, Jesus ensina que o maior no reino de Deus é aquele que serve e é o último. Invertendo a lógica da grandeza daquela época, Jesus usa a imagem de uma criança para ilustrar que receber os humildes e os que estão em situação de fraqueza é o mesmo que receber o próprio Jesus e o Pai. Essa passagem destaca a importância da humildade, do serviço desinteressado, se prestar serviço sem ter o interesse de receber algo em troca, e de acolher o próximo como forma de aproximar-se de Deus. E nesse texto encontramos lições de grande relevância para o nosso aprendizado. E essas lições, eu sempre digo que essas lições ensinadas por Jesus, ela é de grande relevância para nós. Eu costumo dizer também que sempre que lermos e estudarmos a palavra de Deus, precisamos ter a sensibilidade de saber quem está falando, para quem está falando e qual o propósito daquilo que se está falando. Fica mais fácil de a gente compreender e entender o texto. E Jesus está aqui nesse texto falando e ensinando sobre humildade. O cristão precisa ser um ser humilde, não um ser arrogante. Precisa ser um ser que tenha disposição de servir, que busque servir e não ser servido, que tenha a sensibilidade de atender às necessidades daqueles que precisam e não a tendência de ser superior. Jesus Cristo vai mostrando isso quando ele chama aqui a atenção dos discípulos para que eles prestassem atenção como era uma criança, como era o comportamento de uma criança. Uma criança, ela sempre está atento a o que ouve e nunca querendo se sobrepor aos demais. Então Jesus ensina aqui nesse texto sobre a humildade. E nós vamos aprender aqui algumas lições que são de grande relevância para o nosso aprendizado. Quais são essas lições? A primeira lição que vemos aqui é a pergunta de Jesus. Nos versos 33 diz: tendo partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? O que é que vocês vinham discutindo? Qual era o assunto que vocês vinham discutindo? Jesus fez essa pergunta não é porque ele não sabia, mas Jesus queria ouvir dos seus discípulos uma declaração que fosse satisfatória, mas eles se mantiveram calados, eles não responderam.
Porque Jesus, que sabe todas as coisas e sabe os pensamentos e os desígnios dos corações dos seus discípulos, fez essa pergunta para eles. Essa pergunta foi proposital, pois ela traz a público o que estava no coração daqueles homens e mostra quão pouco esses homens entenderam a sua missão. Essa pergunta também, ao invés de despertar alegria no coração daqueles discípulos, trouxe um sentimento de vergonha. Por quê? Olha o que é que diz o verso 34. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então, eles estavam aqui preocupados com status, com grandeza, com poder. E quando eles, com o peso da pergunta de Jesus, eles sentiram o peso da pergunta e eles ficaram envergonhados. Eles guardaram silêncio porque eles vinham discutindo algo que Jesus Cristo não estava ensinando para eles. Era costume da época as pessoas quererem status, querer serem superiores, querer ser líderes, mandar uns nos outros, ter aquele papel de grandeza, de exaltação, e eles nunca tinham aprendido isso com Jesus. A pergunta de Jesus despertou neles essa vergonha, porque o Jesus, como seu mestre, nunca havia falado coisa desse nível para eles. Portanto, eles ficaram envergonhados. E ao invés de discutirem ou conversarem entre si sobre o significado da morte de Jesus, que tanto falou para eles que ele ia ser entregue nas mãos de pecadores, ia ser morto, mas que ia ressuscitar ao terceiro dia, ao invés de eles estarem discutindo o significado da morte de Jesus, estavam debatendo sobre suas próprias posições, querendo status, querendo serem grandes. E eles, em vez de estar discutindo com relação à morte de Jesus, o significado da sua morte, estavam discutindo sobre liderança no futuro. Porque eles tinham Jesus como o líder. Jesus era o líder. Mas se Jesus estava dizendo para eles que ia morrer, e agora quem vai ser o nosso líder? Qual de nós será o maior para liderar o grupo? Jesus tinha acabado de falar sobre a sua humilhação, e agora eles estão debatendo sobre exaltação. Aqueles irmãos, como muitos hoje, querem ter status, querem ter poder para liderar, ao invés de a disposição para servir. E uma segunda lição que nós encontramos aqui é um chamado para ouvir. Olha os versos 35, diz: E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Um chamado para ouvir. Os discípulos haviam entendido que Jesus ia morrer. Como eu disse, sendo Jesus o líder maior, ele havia assegurado a eles que ele ia morrer, e assim na cabeça deles um teria que assumir a liderança. E aí começou a discussão. Quem seria o maior? O mais competente? O mais forte? Jesus viu isso. Jesus entendeu isso. E Jesus chama a todos e os coloca na sua frente e começou a ensiná-los. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Versos 36. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes:
Verso 37, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus falou muito profundo na mente deles. E aqui Jesus acaba de dizer algo totalmente contrário aos ensinos da época. Esse ensino é tão radical e contrário aos ensinos da época que os ensinos da época era sempre de grandeza, era sempre de busca pelo poder. E esse ensino de Jesus veio contrário a esses ensinamentos da época. E ele desafia tanto a avaliação humana que Jesus precisa ensinar esses princípios várias vezes. Jesus fala em Mateus 23, 11 e 12, o seguinte. Mateus 23, 11 e 12, ele diz: mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Então Jesus falou por várias vezes sobre a humildade. E ele diz que isso era algo fundamental na vida deles. E ele fala sobre o valor da humildade e o abençoado resultado. Um exemplo muito forte está em Lucas 18:14, que Jesus demonstrou ao ensinar aos seus discípulos. Ele diz, Lucas 18:14, o seguinte: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus estava falando aqui do fariseu e do publicano. O fariseu arrogante batia no peito dizendo que não era como aquele homem. E Jesus agora chega e mostra para eles que eles estavam errados, que eles precisavam buscar humildade, precisavam ser humildes para no tempo certo serem exaltados e não buscarem já de imediato serem exaltados. E o que Jesus demonstrou em usar uma criança. Jesus, ao usar uma criança, ele demonstrou que a criança representa qualquer filho de Deus, qualquer cristão que foi nascido por Deus, ou seja, regenerado, antes tem um comportamento de amor, de humildade, de amor uns para com os outros, que a humildade tem a origem divina, porque Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, a humildade tem a sua origem divina, e não de pretensão de poder e de exaltação. A figura da criança representa a humildade, simplicidade, amor a Deus e ao próximo. Que tenhamos o cuidado e a sensibilidade de entender esses ensinamentos do Senhor Jesus e nos tornarmos umas pessoas humildes, não arrogantes, não as pessoas que procuram status e poder, mas a humildade, o amor a Deus e ao próximo. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia.
princípio pra mim. O Senhor me recrutou pra ser assim. Mas que todo sacerdote desceu, abriu mão do seu eu, inclinou-se pra lavar os meus pés, inclinou-se pra tirar Pedro do mar. Foi do solo que formou Adão, eu não posso me esquecer desse chão. Inclinou-se pra levar minha cruz, foi até as profundezas da terra, fez da minha sepultura um jardim, pra plantar uma semente em mim. És o ramo, em ti vou permanecer, tua graça não me deixa esquecer que as raízes que me fazem subir antes tem que descer. Eu vou descer, bem melhor que ser servido é servir. O primeiro é o último aqui. Quanto mais eu renuncio ao meu eu, tua glória me aproxima de Deus. Como é bom na tua graça viver e não depender de ter para ser. Quero ser segundo teu coração, te servir, Senhor, é minha maior missão. Inclinou-se pra levar minha cruz, foi até as profundezas da terra, fez da minha sepultura um jardim, pra plantar uma semente em mim. És o ramo, em ti vou permanecer, tua graça não me deixa esquecer que as raízes que me fazem subir antes tem que descer. Eu vou descer, bem melhor que ser servido é servir. O primeiro é o último aqui. Quanto mais eu renuncio ao meu, tua glória me aproxima de Deus. Como é bom na tua graça viver e não depender de ter para ser. Quero ser segundo teu coração, te servir, Senhor, é minha maior missão. Quanto mais desço, o Senhor cresce, desapareço, tua glória excede. Quanto mais desço, o Senhor cresce, desapareço, tua glória eu vou descer, bem melhor que ser servido é servir. O primeiro é o último aqui. Quanto mais eu renuncio ao meu, tua glória me aproxima de Deus. Como é bom na tua graça viver e não depender de ter para ser. Quero ser segundo teu coração, te servir, Senhor, é minha maior missão. Ah, Senhor, tu és maravilhoso. Como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom, Senhor, conhecer mais de ti. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática na nossa vida tudo o que aprendemos nessa manhã. Segue conosco. Continua, Senhor, com a tua maravilhosa
e amorosa presença na nossa vida. E nos abençoa no decorrer desse dia, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.